Olá, Laura, querida, como Olá, vai? Vanja. Vanja, um prazer estar aqui com você. Boa tarde. Boa tarde, Laura. Prazer é todo meu. Muita gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui comigo, falando nessa rodada que eu estou me dedicando a falar sobre o nascimento de despedida, né? Sobre a criança que nasce em qualquer tempo, em qualquer momento, e que isso acontece com inúmeras famílias, né? E junto com todo o estudo que eu fiz, né, ano passado, na ANEP, né, na Associação Nacional de Educação Perinatal, é, os meus pensamentos, as minhas reflexões, elas foram suavizando, melhorando. Então, é um prazer muito grande, que bom que você aceitou conversar comigo. Então, vou apresentar a Laura Uplinger, ela é vice-presidente da ANEP Brasil, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, que eu sei que você é revisora, tradutora, professora, tanta coisa. Fala um pouquinho do seu movimento para a gente, por favor. É. Ô, Vanja, a minha vida é casada com o poder da gestante. Essa ideia norteou todos os meus anos, desde que eu tinha 22 anos até hoje. E como eu sou filha de diplomatas, aprendi línguas crescendo, né? Minha educação toda formal foi em francês, do início ao final. Acabou que depois era um marido americano, morou nos Estados Unidos, então eu acabo traduzindo, interpretando, mas o meu eixo central é: a humanidade vai lucrar muito o dia em que todas as crianças forem concebidas com consciência, forem gestadas em harmonia e trazidas ao mundo com respeito, com compaixão. E não é muito, não é muito frequente essa paixão existir, tanto no serviço hospitalar quanto no parto domiciliar, mas enfim, estamos a caminho. E cada vez mais a ciência vem comprovando as possibilidades de que estão presentes a nível celular, no pequeno embrião, e também numa criança que nasce, e na transformação da família. Que dom que nós podemos dar, o que a sociedade pode fazer. Então, você me tem aqui, feliz de estar falando sobre um tema que é difícil, sim, porque vai contra os planos, né? E nós temos mania de querer controlar cada vez mais os eventos, né? Você está vice-presidente da ANEP. Fala um pouquinho da ANEP, então, por favor. A primeira NEP, são umas 22 pelo mundo agora. A primeira NEP nasceu na França, no início dos anos 80, foi em 82. E, e desde então tem a NEP na Bélgica, na Suíça, tem a NEP na Inglaterra, tem a NEP na Portugal, teve uma que está agora dormente, vai ter na Espanha, ela é muito ativa, enfim. E tem uma organização que federa, uma organização mundial, a OMAEP, que vai federando as ANEPs, e eu estou nessa diretoria também. É que, engraçado, né? É uma notícia dos tempos antigos e dos tempos modernos de hoje que precisamos dar a todo mundo esse poder incomensurável que a natureza deu para cada mãe. Então, cada NEP é uma associação sui generis, né, autônoma, e tenta divulgar, ensinar, trazer pessoas para pensar sobre esse tema. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Que bom que você está conosco nisso. É que nem agora o agosto dourado, né, da amamentação. É um fenômeno mundial. Um dia nós queremos que isso seja no mundo inteiro um conhecimento importante sobre a família humana, como é que nós nascemos, como é que nós chegamos ao mundo. E a importância da amamentação, né? Já que é o agosto dourado, né? A amamentação é a gestação fora, que agora vai com sangue branco, né? Essa mãe que se doa por completo essa criança. E engraçado porque não é muito moderno se entregar completamente a uma gestação, a um dar de mamar. E quanto mais a mulher resiste, porque quer ter a sua própria agenda no meio, que a sociedade pede para ela, mais ela sofre.
isso. E, E e quando uma mulher sofre que está amamentando, que está gestando, quem paga o pato é a criança, é a sociedade mais tarde. Então eu quero o cidadão brasileiro, o cidadão planetário, o cidadão pisando firme, amando a vida, tendo uma neurofisiologia compatível com altruísmo, com alegria, com bem-estar. No entanto, nós temos prisões, nós temos hospitais psiquiátricos, nós temos remédio que não termina mais. Eu diria, claro que eu estou sendo insolente aqui, que é defeito de fabricação, isto é, quando é que a gente vai saber trazer ao mundo gerações em paz com a vida? Para isso temos que amparar as gestantes, os casais grávidos. somos sementes, né? Divulgando essa intenção, tentando explicar, tentando fazer constar como o início da vida é importante de várias formas, né? Eu te convidei para um assunto delicado, né? Como eu falei no início, mas é um assunto delicado que pode ser leve, por que não, né? Então esse é o objetivo de eu estar convidando algumas pessoas especialistas ou pessoas mesmo é, que viveram, que passaram pelo nascimento de despedida, que tecnicamente é conhecido como aborto. O aborto é um nascimento que às vezes nem é sentido, né? Às vezes a mulher só fica sabendo um tempo depois. Mas o aborto até 23 semanas, se não me engano, é essa a definição na academia, né, na medicina e tal. É, recentemente eu acompanhei à distância, né, mas acompanhei o nascimento de um bebê de 23 semanas que sobreviveu, e isso uma surpresa e um susto, né? Claro que esse bebê vai viver algumas sequelas, né, de muito tempo em UTI, mas, enfim, a vida está sendo mantida, né? Ele está resistindo e tal. Mas, enfim, tecnicamente, antigamente, quando a minha mestra Silvéria me ensinava algumas coisas, ela dizia assim: até 30 semanas é aborto, depois de 30 semanas é, nascimento, perda neonatal. E aí, hoje em dia, já não dá mais, então, até 25 semanas. Eu já acompanhei alguns nascimentos de 18 semanas, né, de bebês, e ao redor desse nascimento, como é importante vibrar uma harmonia, um amor, uma presença. Então, você como representante de tantas associações, né, nacional e internacional, qual é a visão de do nascimento de um bebê que não vai estar na família, que não vai continuar com a família, né? Um assunto delicado, mas eu tenho certeza que você vai trazer inúmeras pérolas para nós. Obrigada. Vanja, ser mãe e ser pai de um recém-nascido, vamos dizer um recém-nascido super saudável, gordinho, feliz, não chora, é um choque. Porque ele nos traz, talvez você saiba até mais sobre isso do que eu, mas ele nos traz o nosso nascimento à tona. Um dia nós também nascemos. Nós viemos com um plano de vida, muito provavelmente, e vem aquela pergunta que não se fala, não tem isso em novela, nem em romances, nem em filmes. A pergunta é: e eu? O que eu fiz do meu plano de vida? Quando eu era pequenininho assim, que eu sabia o que eu vinha fazer aqui? Eu fui fiel a isso? Quem sou eu agora? Meu Deus, e quem é essa criança que vai agora contar comigo para caminhar nesse mundo? Quer dizer, é um evento máximo. O que nos salva é uma conexão vertical, é conexão de alma. Quem se sai melhor com essas perguntas são aqueles que já têm algum caminho, diríamos, espiritual, que leva em consideração uma alma, um ser, uma energia que vem habitar um corpo. Mas mesmo para essas pessoas, é um choque. Se agora? É um momento solene, um momento sublime, com grande alegria.
Mas tem uma pergunta que traz um frio na barriga. Eu tenho 25, 35 anos, eu estou sendo fiel a quem eu vim ser? Isso já é no melhor dos cenários. E será que eu vou dar conta de ser mãe? De ser pai? A pergunta é uma pergunta assim, e agora? E parece que a criança entende e nos consola um pouquinho. Se a gente sabe descansar junto com a criança, quando ela está dormindo, a gente dorme um pouco. Parece que a gente vai pouco a pouco aprendendo da própria criança. Calma, mãe, vai dar tudo certo. Você vai aprendendo. Mas eita choque filosófico. Quando a criança que acaba de chegar ao mundo dizem que é incompatível com a vida, não vai conseguir respirar, não vai conseguir viver conosco, vem uma sensação de fracasso, como se tivéssemos, para começar, como se fôssemos deuses, né? Como se decidíssemos quem vai viver e quem não vai viver, porque isso não é uma coisa fácil. A vida, dizem que ela é 100% letal e sexualmente transmissível. Isto é, quem garante o que de quem? Ninguém, nenhum médico. Por isso que, inclusive, na medicina não se diz você tem 3 semanas para viver. É proibido na ética médica, porque de repente essa pessoa vai viver 20 anos mais. Outras vão morrer dali 3 dias. Então, é normal não falar. Mas então chega essa criança e a mãe muitas vezes sente que ela não cumpriu. Aí vai encontrar mil coisas. Eu me cansei demais, eu fiz isso. E verdade, ela tem a parte de responsabilidade dela. Mas se fosse só isso, muitas crianças então não vingariam. Porque nós mães todas fazemos isso. E tem dias que a gente caminha demais. E deixa o pé inchar demais. E tomar conta de si não é muito legal na mentalidade da mulher moderna. A mulher moderna quer satisfazer um patamar de excelência profissional e humana muito complicado, porque tem pouco a ver com o feminino, muitas vezes, não casa com a natureza da fêmea. É uma coisa, o salto é muito alto, né? O cabelo é bem pintado. A gente vai se afastando de manifestações naturais. E tem o pavor da morte. Como morte é um tabu, onde tem tabu é muito interessante, né? Tem coisa importante por trás. A morte pode ser um grande upgrade. Uma morte calma, tranquila, mesmo de um bebê, pode ser uma despedida para um outro ciclo. E essa criança já veio nas nossas vidas, já nos transformou e ela própria já aprendeu e já cumpriu com alguma aventura celular, molecular, importante. Ela vai levar isso com ela para o outro lado. Mas as pessoas não pensam assim. Vão me achar até de repente fria de pensar isso. Por quê? Porque nós somos sentimentais de carteirinha assinada, mas esquecemos do grande sentimento que é a alma que diz sim para viver, para chegar aqui e para partir. Eu posso me tornar cúmplice da alma de um filho meu que não conseguiu viver, como eu imagino que seja a vida aqui na Terra. Mas eu tenho que honrar o caminho celular que essa criança, que esse ser, vamos chamar de ser, percorreu em mim. O meu ventre não é um túmulo. O meu ventre é um lugar que trouxe um ninho para um ser que precisava, de repente, fazer um olho, um rim, para seguir adiante no caminho da evolução dele. Como é que a gente sabe qual é a situação? Ficando em silêncio, esquecendo por alguns minutos de sofrer, tentando conversar com a vida. A vida não está em cima da gente com chicotada. A vida é uma grande aventura. E quanto mais eu quiser formatar essa aventura, pior eu vou me sentir. Quanto mais eu estiver atenta ao que essa aventura quer de mim, aí eu vou começar a aprender. Como é que você vê isso? Muito bonita a sua fala, né? E importante essa visão de que o útero não é um túmulo, porque algumas vezes acontece de um nascimento de despedida
ou de um nascimento verdadeiro, vi imediatamente após um nascimento de despedida. E aí sim, o útero ainda está, não deveria estar, como você falou, né? Mas Você está está ainda esperando a morte. pesaroso, né? É. Ainda está, talvez, ainda esteja ressignificando o que aconteceu, porque às vezes, de uma gestação para outra, né, de uma concepção para outra, um intervalo de 2, 3 meses. É, E exato. acontece isso, né? Então, não por indisciplina ou maldade, mas às vezes a mulher ainda está processando o que foi que aconteceu e esse útero está pesaroso. Mas eu achei muito bonita a sua fala de que a mulher, que nós, né, enquanto pais e mães, né, devemos vibrar a, a dignidade, né, a serenidade de ter podido colaborar com esse ser, mesmo que seja só por um tempo muito pequeno. Se ele E você precisasse está no... apenas de um coração pulsando por algumas semanas, né? Como isso é importante de ser valorizado, né? Achei linda essa fala sua. Mas vamos aprofundar nessa coisa do útero, o Tá, útero mas enlutado. você está me lembrando a criança que vem para substituir uma outra, ou que não foi gestada até o final, ou que morreu logo na pequenininha infância. Isso é um problema, porque essa criança vem incumbida de não ser ela, de ser o outro que partiu. Isso traz uma nuvem, tipo um nevoeiro mental, às vezes, da criança com 8, 9, 10 anos, não consegue nem aprender. Eu conheci criança assim. Então, nenhuma criança vem substituir ninguém. Dizem até, recomendam até não dar o nome de avô, de tataravô para essa criança que está nascendo, deixar que essa criança se encontre ela com uma nova identidade. Agora, é verdade que 2, 3 meses é um tempo curto, o corpo sarou, o corpo disse sim, vamos nessa, e a pessoa ainda está naquela tristeza, com aquelas saudades, e com mil dúvidas. Meu Deus, eu já vi pessoas que perderam uma gestação no 8º mês, dali menos de um ano engravidam, e até o 8º mês chegar, ficam muito aflitos de repente perder essa criança. Não é necessário. É espontâneo, essa reação é muito normal. Eu quero que as pessoas saibam que elas são donas dessa reação. Isso não é algo que vem assim mandar elas terem medo, porque ninguém garante vida nenhuma de filho nenhum para a gente. Nós podemos perder um filho ou uma filha a qualquer momento, antes ou depois de ter nascido. Isso não é da nossa conta, dizer quanto alguém vai viver. Ah, mas eu tenho medo de me apegar se ela for embora. Não, eu vejo aqui em São Sebastião, isso acontece, tem um centro gestacional, e é o contrário. Quanto mais apego, quanto mais sinergia, quanto mais maravilhamento entre uma mãe e seu bebê no ventre, qualquer que seja o destino desse bebê, mas quanto mais plenitude ela sentir, mais fácil vai ser para ela atravessar estágios se essa criança venha a morrer. Morrer, partir para o outro lado. E essa morte para o outro lado é um nascimento para lá. Eu sei que tem iniciados, né? Antigamente, eles choravam quando nascia uma criança. Só da tristeza de saber tudo que essa criança ia enfrentar. Imagina a dor de cotovelo, imagina o medo do fracasso, imagina toda a nossa trajetória de vida. Que terrível! Nascer para cá é morrer para o além. E morrer é voltar para casa. Tem pessoas que voltam para casa com 90 e poucos anos, felizes de entregar e uma vida bem vivida, ok? Mas não é todo mundo. Se nós falássemos um pouquinho mais sobre morte, ela não seria um tabu tão imenso. No hinduísmo, eles têm esse conselho: viva cada dia como se você fosse morrer amanhã. E como se outras pessoas fossem morrer amanhã. Estejam no melhor que vocês possam. Sabe, você vai partir de viagem e deixa a casa arrumadinha, até desempoeirada e tudo? A nossa vida, a cada dia, devia ser assim, um biju, para que se a gente morresse na noite,
tivesse tudo em ordem. Imagina a papelada em ordem. O que eu estou dizendo parece absurdo, mas eu garanto a vocês, vale a pena seguir esse conselho, inclusive a morte de seres queridos, amigos, parentes, filhos. Por quê? Porque isso não está nas nossas mãos. E se eu me torno cúmplice da vida, eu deixo de me apavorar com a morte. A morte é um fenômeno muito normal. Lembra que tem aquela apoptose? Por exemplo, quando nós somos formados no ventre, tem uma pequena membrana entre os dedos, no início. Aí depois ela vai se eliminar ela própria. É o fenômeno da apoptose. Ela para de existir. A cada 120 dias, se eu sou um glóbulo vermelho no sangue, eu vou lá para o baço, entrego o meu pigmento e morro. Como assim? Pois é, a morte biológica celular é normal. Tem seres que terminam essa missão. Outro dia morreu uma amiga minha. Depois do jantar, estava com amigos na casa dela. Elas estão dando umas gargalhadas e tudo. Ela ri, joga a cabeça para trás, encosta no sofá e foi embora. Sem doença, sem nenhum mal-estar. Ela tinha 60 e pouquinhos anos. Uma grande doula de Guaratinguetá. Que exemplo, meu Deus, que exemplo. Jovem, né? Jovem. Jovem e verdadeira. Eu vejo o sorriso dela, que bom, ela está lá abençoando a gente. É claro que é uma coisa súbita, mas é súbito porque nós esquecemos que é a nossa única certeza. A gente pode morrer um dia desses e vai morrer de qualquer jeito um dia. Então, esse bebê que vai embora, que não fica, com todos os planos que a gente tinha para ele, traz no início uma frustração, um sofrimento e vem as perguntas fundamentais. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Tem casais que se separam com uma perda dessas. Outros que se unem de tal jeito como nunca tinham se unido antes, graças a esse luto, né, como eles dizem, esse evento da partida de um filho. Tem crianças que morrem para que a família viva muito melhor. E tem crianças cuja morte destrói o psiquismo de algum, sei, ou do pai ou da mãe. Qual a nossa liberdade nisso? Vanja, você sempre aconselha as pessoas para viverem o seu potencial de alma. Nossa alma não quer o nosso mal. O que você diz para essas pessoas? E exatamente o que você falou, que nós não temos o controle da vida nas mãos. É porque, de uma forma geral, mais na parte ocidental do planeta, né, nós temos uma historinha mal contada, né? Você nasce alegre, feliz, vive uma infância maravilhosa, é uma adolescente brilhante, faz os seus estudos, dá alegria aos seus pais, se torna uma adulta e tem uma opção de trabalho linda, encontra o amor da vida, casa, tem filhos, vive uma vida muito feliz e depois de muito tempo ao redor da sua família, com seus netos e familiares, você vai ter uma morte feliz. Isso é o engodo maior que eu conheço, E ao né? mesmo tempo, seria E é burrice aqui, isso. do lado ocidental que a gente cultiva essa história. Pois é, mas Então, se então não vale a pena vir só para isso. Porque, primeiro que, como diz o Teilhard de Chardin, nós não somos seres aqui, humanos, tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais aqui na Terra, tendo uma experiência humana. E nos confiaram essa experiência para fazermos algo grande. Porque dizem que quando o espírito volta para o outro lado, se ele passou por várias coisas aqui na Terra, ele lá vai ter mais luz, porque aqui a matéria resiste. O espírito quer espiritualizar essa matéria, quer fazer com que essa pessoa desenvolva potenciais que têm a ver com a sua essência mais divina. Nós somos deuses, como dizia Jesus. Aonde? Na nossa essência. Como manifestar a cada dia melhor? Certamente não será se conformando ao status quo. Isso não vai deixar
o nosso potencial crescer, nem o potencial de nossos filhos. É terrível ver um filho partir para a aventura. Temos que deixar. Tem pais que conseguem, de uma maneira esplêndida, ser uma plataforma, ser um trampolim para seu filho ou sua filha irem para a grande família humana. É a nossa família verdadeira, é a grande família humana. A nossa pequena família, a nuclear, ela é importante para uma primeira organização. E quanto melhor feita, desde a pré-concepção até o final da adolescência, esse núcleo de que nós somos ali vai poder florescer. E seremos um ser planetário, um ser galáctico, um ser cósmico. Um pensamento atravessa qualquer fronteira. Eu me lembro, quando eu era estudante, lá em Paris, os russos estavam explorando telepatia, cientificamente. Então, tinha uma nave espacial circulando do outro lado da Lua, né, que não tinha comunicação com a Terra, e nessa nave espacial tinha um cosmonauta, ou astronauta, não sei qual dos dois eles diziam mais, que ia mandar mensagens telepáticas para um russo num submarino, lá no Mar do Norte, fechado num quarto de chumbo. E a tal hora exata era para enviar, era figuras geométricas, né, triângulo, ou retângulo, ou quadrado, ou círculo, de tal cor, verde, azul, amarelo. E eles queriam ver onde é que o pensamento passava, porque raio X nenhum, comunicação nenhuma podia estar entre esses dois, do outro lado da Lua e no fundo do mar. E não é que os resultados foram extraordinariamente corretos? Dois seres, né? Dotados desse dom, né, de telepatia. Isto é, nosso pensamento atravessa qualquer estratosfera. Se nós queremos conversar com um ser que veio nos visitar por 8 meses, 6 meses e morreu, às vezes morre no próprio ventre, é possível, mas para isso precisamos ter um silêncio interior, a paz interior para ouvir. Se a gente fica soluçando de sofrimento, nós perdemos energia e não conseguimos captar as mensagens de quem partiu. E isso seria bom para qualquer tipo de intuição, né, Vanja? Mas na hora da criança, Certeza. é. Agora, confiar na vida, ter esperança, é uma virtude. A esperança é uma certeza de um futuro bom. Dizem que a esperança faz bem a todo o nosso sistema digestório. Me fascina, porque é difícil definir esperança. Mas a gestante, em inglês, a gente diz que ela está expecting, que ela está em espera, mas essa esperança com uma. Não é só esperar que tal coisa aconteça, vem uma esperança além. Isso é muito bonito. E nos relacionarmos com a vida, com essa parte de maravilhamento, é muito bom. Você e eu estamos aqui, sentadas, conversando, através de todo um equipamento eletrônico, estamos pensando. Para que essas coisas aconteçam, são milhões de atividades celulares que estão acontecendo agora, tanto em você quanto em mim. Algo deu muito certo quando você e eu chegamos nesse mundo, nos desenvolvemos, mas tem outros seres em outras dimensões que não estão encarnados e que estão fazendo um trabalho incrível também. E tudo deu Então, certo também, né? pois é, Sempre dá certo. isso é muito bom ouvir. Sempre dá certo. Havia um propósito, havia um caminho. E a nossa curiosidade e a nossa consciência, nossa coragem também, são atributos que vão permitir navegar esses mares, às vezes turbulentos, da vida humana, muitas vezes turbulentos. O que que você diria para os casais, para as pessoas de uma forma geral, enfim, que se desconectaram da vida, né, da compreensão da vida? Qual seria a sua sugestão para que as pessoas se reconectem com a sua vida original, vamos dizer assim, com a sua vida em todas as camadas de Uhum, vida, né? Porque a dor, nós estamos falando aqui de um bebê que vai nascer
antes do tempo fisiológico, onde ele vai conseguir respirar e estar entre nós. E que aqui para nós, o corpo físico vai ser o impactado, e muito, né, pelo nascimento, que é algo que modifica as células, mexe com sangue, tem cascata hormonal, enfim, o processo é muito biológico, né, muito físico. É claro que isso vai afetar em ondas as nossas camadas, né? Então, como que você falaria para uma pessoa para ela recuperar essas camadas até que o seu corpo se reorganize em prol da vida, né? Bom, dizem que quando em dúvida é sempre bom começar por agradecer, mesmo sem saber o que a gente está realmente agradecendo. Agradecer por uma vida, por uma consciência, ou pela beleza da planta que está ali na janela. E começar, esse seria meu conselho, pelo pequenininho. Às vezes é difícil entender Deus, mas se a gente olhar no nível celular, a gente vê coisas da criação que nos impactam. Já que somos filhos e filhas de Deus, é também a nossa origem. Se concentrar no pequenininho. E também, como dizem as pessoas que sofreram choques maiores, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, e tomar refúgio no momento presente. No momento presente, eu estou lavando as mãos, eu estou fritando um ovo, eu estou lavando uma cenoura, vou fazer uma salada, eu vou caminhar. No caminhar, eu posso, inclusive, ver beleza, deixar meu olhar no horizonte. Eu posso me sentir muito sozinha com uma perda dessas, mas essa solidão, ela é somente física, porque esse ser talvez ainda esteja comigo, e tem outros seres do mundo invisível que estão comigo. Por isso que eu digo, começando por agradecer a presença de seres de luz na gente, fazer o que nós amamos. Se a pessoa gosta de, não sei, é um arquiteto, faça algo lindo na sua arquitetura. Produza, mas faça algo que você sabe fazer. Outros vão pegar um violão e vão cantar. Ah, eu vou cantar a minha dor, ok, mas cante depois a alegria de alguma outra coisa. Não deixe a partida de um ser cancelar a sua vida. Eu falo principalmente isso quando a pessoa tem outras crianças, porque em casa fica difícil ver a mãe ou o pai sofrendo imensamente pela perda desse bebê que não nasceu, né, que não está ali com eles, e eles, porque vem a pergunta, né, nesses irmãos e irmãs mais velhos, e a gente não é suficiente para alegrar nossos pais? Isso é um baque. Então se esforce em se comover com a beleza de alguns momentos com seus filhos, ou com seus amigos, ou com o que a vida lhe deu. Não, mas eu tenho dificuldades enormes financeiras, ok? Então talvez seja o momento de resolver, muitas vezes, esses impactos maiores que nos obrigam a nos reorganizarmos. E então, é o momento para ter ideias novas. Dizem que quando a gente toca o fundo da piscina, a gente deixa assim, com aquele desencorajamento, a gente pode tocar com o pé e ir para cima. Usar o próprio desencorajamento como uma força para viver de maneira diferente, reencontrar o ar, respirar algo novo. Reinventar o casal é lindo, ter paz, ter paciência, segurar a mão do ser amado e caminhar em silêncio. O silêncio faz bem, né, Vanja? E se o silêncio faz bem, música. Nós usamos uma música muito linda, assim, tipo uma música clássica, uma música barroca, uma música cujo compositor esteve mais pertinho de Deus. A arte em si, o belo, ele nos traz a razão de estar aqui para viver, fazer algo de nossos talentos. Nós continuamos abençoados pelos seres que nos amam, e muitas vezes um filho que já partiu, qualquer que seja a idade dele. Eu tenho um exemplo de uma criança que está brincando, ela tem uns 3 aninhos, está com os primos, tem as duas mães ali, né, duas irmãs, e de repente um dos menininhos vai para a mãe e diz, esse menininho de 3 anos vai para a mãe e diz, mãe, era para eu ter vindo com ela, mas não deu, né? Então eu vim com você. Aí a mãe diz, como assim?
a irmã tinha tido um aborto, desses assim, com 5, 6 meses. Então, é essa própria criança revelando, e olha, tem muita criança que diz essas coisas. Bem, Diz, bem. eu vinha naquele útero, eu precisava vir nessa família, você pôde me acolher, com ela não deu. E a criança fala disso de maneira tranquila. Como é bom isso, saber disso, né, Vanja? Isso dá um consolo. É, ajuda, ajuda. Eu queria agora, para a gente encaminhar, assim, para quase finalização da nossa conversa, que está muito boa, muito espiritualizada, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o útero enlotado, tanto nos sentimentos que vibram, para a própria mulher, quanto para o próximo bebê vivo. E, eu conheço casos na minha família mesmo, né, a minha avó paterna concebeu 4 meninas e abortou as 4 antes da quinta vingar, vamos dizer assim, né, que é a minha tia. E qual o impacto disso no útero e qual o reflexo disso? E sim, e essa eu acho incrível, né, a minha avó paterna dava o mesmo nome a todas as meninas. Foram 4 gravidezes e 4 vezes o mesmo nome, não sei se de uma bisavó, enfim, mas era o mesmo nome. Na quinta menina, ela resolveu mudar o nome. E aí E ela essa foi a que vingou. é Então impressionante. eu queria que você falasse um pouquinho, sobre o útero. Tá? Dizem que o útero dos nossos órgãos é um órgão muito sensível. Inclusive, cada menstruação é como um choro. Ele fez assim, se equipou de nutrientes incríveis em suas paredes para um possível bebê chegar. Mas não houve bebê. Então vou me desfazer daquilo que eu tinha preparado. Então, se tem um órgão que ciclicamente está acostumado a perdas, é o útero. Tem, inclusive, em certos úteros, vem um DIU. Esse DIU, ele não impede a concepção, ele impede, né, o concepto construir a sua placenta, se enraigar ali na parede uterina. Então já tem uma espécie assim de luto, já tem uma perda. Então, o meu conselho para as mulheres é sempre conversar com o útero, porque é um órgão essencialmente de vida, mas que muitas vezes, né, é uma vez por mês, vai ver o seu trabalho jogado fora. E há uma certa tristeza. Tem mulheres que na menstruação sentem uma tristeza que não é delas. Não aconteceu nada de triste, mas elas se sentem assim um pouquinho, não digo borocochô, mas algo assim um pouco diferente, sem uma causa. Pode ser essa causa orgânica. No útero, que começou uma gestação e não terminou essa gestação, ou que a criança lá mesmo morreu, é muito bom conversar com ele. Primeiro, reconhecendo a sua força, é um dos músculos mais fortes do nosso organismo. Dos mais inteligentes, é nessa parede uterina que vai se formar a placenta. Placenta é um órgão de 2 pessoas, feito pelo bebê e pela mãe. Então, é um órgão que vai ser um mediador entre o bebê e a própria mãe, né? Então, saber, enfim, felicitar o útero de ser quem ele é e tentar ouvi-lo. Dá para você imaginar que a maneira mais fácil é você é um ser pequenininho que entra pelo nariz, em geral fazem o pessoal em hipnose, e vai até o útero e conversa com o útero. Diga a esse útero o que você quiser. Elogie o útero e pode dar nome aos seres que foram gestados e depois abortados, como dizemos aqueles que se foram. Explicar a importância e e perguntar ao útero o que pode ser feito de maneira melhor. Talvez numa pré-concepção, por exemplo, mudar de ideia do nome. Você vê, é interessantíssima essa sua história. São coisas minúsculas, mas que é uma vibração importantíssima. Ter o mesmo nome que aquela bisavó
Não vai. O ser diz um não. Dizem que cada célula tem sua inteligência, tem sua memória e até tem sua alma. Nós seríamos, então, o host, né? O hospedeiro de trilhões de células. É todo um povo para reinar. Então, não é só do útero que nós podemos visitar. Tem muitas pessoas que, antes de dormir, fazem uma viagem através do corpo, agradecendo por tudo que foi feito durante o dia. Uma célula chega a 1 milhão de atividades metabólicas por segundo. É, é por isso que eu digo, vai para a célula, vai para o pequenininho, você vai entender a grandeza do divino. E para esse útero que ficou em luto, diga, meu amor, você é um ser de vida. A vida passou através de você e virá outra. Você não se apegue só à partida, se apegue no seu próprio poder, na sua própria missão, nas suas próprias capacidades. Mas é forte. Esse tipo de atitude muda a vida de alguém, porque isso vai ser válido para tudo. Como é que você vê isso, Vanja? É muito lindo o que você falou. E eu tenho uma conduta muito parecida para cada órgão do corpo. É claro que você também, lógico, né? Você está passando mal do estômago? Tá, vamos parar e vamos conversar com o estômago. O que que é? O que está acontecendo? Como é que a gente pode mudar essa história? Então, perfeito, perfeito, Laura. Laura, nossa, que papo interessante. Talvez conversássemos mais umas 2 horas aí. Mas eu acho que é interessante aproveitar a oportunidade. Como é que as pessoas participam da ANEP? Como é que as pessoas que ouvirem, né, que assistirem essa nossa conversa, como é que elas interagem com a ANEP ou como elas fazem cursos na ANEP? Como é que se procede? A A ANEP é uma associação singular, né, com conceitos profundos que eu super indico, mas quem sou eu para super indicar? Mas que, assim, eu gostaria de botar uma pulguinha de curiosidade na orelha de quem vai ouvir aqui o nosso assunto para conhecer por onde começa, como é que faz, quais são as. Uhum. Ah, Bom, primeiro, na ANEP nós temos a honra de ter pessoas como você, que vêm, que compartilham conhecimentos, isso é muito bom mesmo. Então, tem um website, ele está sempre em construção, mas já tem bastante coisa, e é www.anepbrasil.org. ANEP é ANEP, Educação Nacional para a Educação Pré-Natal. Nesse site, Associação Nacional para a Educação Perinatal. não, pré-natal. A gente diz Pré-natal. mais pré-natal, que vai incluir também esse pré-natal antes de nascer, mas, enfim, é assim que se chamou a primeira, né? Nós não Tá. criamos o nome, ela é francesa. Nesse site vocês vão ver toda uma. São várias possibilidades, tem testemunhas, tem vídeos, tem inclusive links para outros websites, como a Prenatal Alliance. E essa formação da qual você fala, que é o nosso curso principal, é uma formação de 18 meses. Antigamente era presencial. Eu me lembro de você dando uma aula magnífica para a gente, assim, todo mundo ouvindo, assim, você podia ouvir um alfinete cair no chão. A atenção que você traz, eu adoro isso. Mas, hoje ela já é, por causa da pandemia, ela acabou sendo online, principalmente para poder ter pessoas do sul, do norte, do E foi centro-oeste, enfim. fantástico, né? É. Nós temos sempre saudades, né? Se não é um, é Temos. outro. Ainda temos algumas imersões, onde dá para ir perto de Guaratinguetá, Cunha, temos um centro fraternal, onde temos as imersões da ANEP. E esses 18 meses, os módulos vão sendo liberados pouco a pouco na internet, é uma plataforma, Hotmart, e os alunos vão vendo todo o material e 2 vezes por mês tiram dúvidas, trazem comentários durante umas 2 horas e meia, 2 quartas-feiras por mês. É muito interessante. Cada turma, a gente se apaixona pela turma em si, né? Que acaba virando assim, um corpo de pessoas. Dessa vez temos vários médicos e às vezes tem mais terapeutas, mas há uma cumplicidade. Por quê?
Porque nós temos uma linguagem científica, sim, inclusive pessoas que vêm falar com a gente de um ponto de vista de mielinização, da epigenética e das fibras e do imprint. E também temos pessoas que vêm falar de assuntos da espiritualidade. Por exemplo, um dos nossos módulos é a vida entre a morte e o nascimento. Se fala pouco sobre isso. E nós temos pontos de vista da antroposofia, da teosofia, do hinduísmo, do próprio mestre Omran, e todos acabam se juntando, né? Nós queremos oferecer para todos os profissionais do nascimento e por todas as pessoas que se interessam pelo início da vida, nós queremos oferecer caminhos que vão sendo abertos por perguntas cada vez mais profundas sobre o que significa estar aqui e a importância incrível de dar a cada ser que nasce um instrumento para que ele viva bem a sua vida. Quando eu digo instrumento, quase como se fosse um instrumento musical, né? Daquela melhor madeira, se for um violino, que possa ecoar assim na alma das pessoas. Como podemos trazer seres encantadores, cada vez mais seres encantadores para o planeta, com toda a sua força de vida, que seja um paisagista, que seja um professor de matemática, ou que seja um político. Não é normal a nossa humanidade ter tantas prisões, tantos seres aparentemente malevolentes. Por que eles não conseguem manifestar o seu verdadeiro potencial? A única ajuda que nós sabemos, que nós conhecemos, é dotar esse ser de uma formação óptima em vida intrauterina. É utópico? É super utópico. Mas nós precisamos de utopia, nós precisamos de um ideal, porque ele é fácil. É um bebê de cada vez, uma gestante de cada vez, que ela se harmonize. Ah, mas vai ser diferente para cada gestante. Que seja diferente para cada gestante. Vamos para frente com essas diferenças, mas não vamos ignorar que uma vez que a criança nasce, pronto, o terreno já está estabelecido. Ela vai receber educação, ela vai receber muitas coisas, essa criança, e depois esse adulto. Mas o início de toda a sua formação neurofisiológica já se deu. Quando a natureza nos dá esse poder imenso na gestação, é para usá-lo, mas com consciência, né? Isso é a filosofia, em algumas palavras, da ANEP. Mas venham verificar por vocês. Se inscrevam, é sempre possível, mesmo em plena turma que já está se formando, dá para entrar e pouco a pouco ir revendo os módulos passados. Ótimo. Excelente, Então, Laura, excelente. Ficou bem explicadinho, né? E é por isso eu acho que você é a maior culpada do apaixonamento que a gente acaba tendo pela proposta da ANEP, né? Você é a maior culpada. A Carla vem na sequência eu ia e dizer que a Carla é cúmplice maravilhosa, é né? cúmplice, e a gente se apaixona e a ponto da gente verbalizar, eu verbalizo, eu acredito nisso. Que Eu bom. A acredito Carla nisso. Machado, que você está falando, né, é a presidente da NEP. Ela é uma psicoterapeuta de mão cheia dessa psicologia transpessoal, inclusive grande astróloga. Então, só de estar na NEP, nós temos direito a lendas, a coisas da psicologia transpessoal, e nós vamos envolvendo nossos amigos. E onde é que eles estão, esses amigos? Às vezes estão no Canadá, às vezes estão na França. Nós conhecemos, Carlinha e eu, muitas pessoas que ao longo desses últimos 30 anos trouxeram no nosso caminho muitas informações, além de termos tido o privilégio de gestar e conceber filhos nesses princípios. Então, nós vimos como isso simplifica. A Carla diz: temos que ter um comitê de boas-vindas ao planeta. Vamos nós, humanos, crescer para poder ajudar as gestantes a trazerem esses seres, mas em plenitude. A Eleanor Madruga Luzes, né, uma das psiquiatras que dá aula na ANEP, ela diz: é o direito de cada ser humano, primeiro direito, nascer em plenitude. Nós queremos dizer, inclusive, na ANEP, que podemos ir mais para trás ainda. O direito de cada ser humano seria, então, ser concebido em plenitude, ser fruto de amor. Oh, que delícia! É, e eu acredito nisso também. Laura, Bom, querida, olha, foi um prazer imenso, gratidão pelo seu
estar presente aqui com esse tema difícil, mas que ficou tão agradavelmente trabalhado, né, por você. Muito obrigada, e que esse vídeo possa reverberar por aí, pelos caminhos virtuais que a gente conseguir compartilhar, né. Gratidão pela sua presença, seu compartilhamento aqui comigo, principalmente, né. Muito obrigada, tá. Obrigada, obrigada, Vanja. Valeu. E fica aqui o meu abraço, um abraço muito sentido para esses seres que estão enfrentando esses momentos difíceis, mas tão fecundos, quando alguém que nós amamos parte, principalmente alguém que nós íamos conhecer, mas tudo isso fica registrado. Nós crescemos quando amamos, e tragam esse essa despedida como uma riqueza que trará outras chegadas. Te abraço, Vanja. Obrigada. Gratidão.